Não, não tem essa liberdade, né? Afinal de contas, é a mulher do presidente e a mulher do presidente tem toda a atenção, tem todos os holofotes sobre si e, em certa medida, ela compromete com as suas ações e com as suas declarações a gestão do marido, né? Nesse caso específico, há um esforço enorme do Itamaraty para estabelecer um relacionamento mais próximo possível do normal, mais pragmático com o futuro governo do Donald Trump. E sabemos todos que o Elon Musk é hoje o principal conselheiro do Trump, ganhou um cargo do Trump no governo e, evidentemente, as declarações da Janja dificultam essa tentativa do governo, essa negociação diplomática do governo. Agora, a Janja está adotando um comportamento que não vai parar, né? Ela se auto-atribuiu um papel que precisa ter uma consequência, né? Não estava no script, por exemplo, a fala dela nesse debate de sábado. Era um debate sobre desinformação, ocorrido ali no G20 social, e ela não estava no palco, não participava do debate. Ela requisitou o telefone da plateia, o microfone da plateia, para fazer a sua intervenção. E numa fala de 6 minutos, a Janja mandou o Elon Musk se autofornicar, taxou de bestão o homem-bomba que se explodiu na frente do Supremo e chamou Alexandre Moraes, tratou Alexandre Moraes, ministro do Supremo, como um grande parceiro na questão das fake news. Isso foi o ápice de uma semana apoteótica para a Janja. Nessa semana, ela fez e aconteceu ali às margens da cúpula do G20, inclusive em eventos que deveriam ser protagonizados pelo marido dela, né? E numa entrevista à CNN, a Janja se meteu numa saia justa com a Marina Silva, disse: temos total capacidade para explorar petróleo na foz do Amazonas sem prejudicar o meio ambiente. Ela se colocou, de alguma maneira, acima da esplanada dos ministérios, disse: acho que quando eu ligo para um ministro, talvez não seja só a Janja falando, talvez eu esteja sendo a voz de milhares de mulheres. E atribuiu ao machismo o fato de não dispor de um gabinete no Palácio do Planalto. A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete, outras diversas primeiras-damas também têm. Em setembro, a Janja foi a Nova York para representar o governo num painel sobre fome na Universidade de Colômbia. Todos sabem que isso seria uma atribuição mais lógica se fosse destacado o ministro que cuida disso no governo, o Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento e Assistência Social. Em março, a Janja teve, num encontro sobre mulheres na ONU, falou na condição de socióloga. Agora, o governo a Folha requisitou os dados para saber o custo dessa viagem, o governo se negou a divulgar. O governo também tem uma ministra das mulheres, ministra Cida, né? A gente já esteve no Catar para um evento sobre educação, assunto que também estaria mais bem representado ali, o Camilo Santana, ministro da Educação, né? Foi a Paris para representar o governo nas Olimpíadas, há ministro dos Esportes, há vice-presidente da República. Então, a Janja se auto-atribuiu uma série de incumbências e fica claro que ela já dispõe da presunção de poder. Ela já dispõe da presunção de poder. Só falta receber um cargo público. O Lula deveria dar um cargo a ela. Ela acha que merece um gabinete? Mais do que isso. Ela está agindo como se tivesse um cargo no governo, como se fosse uma autoridade. Está falando sobre da exploração do petróleo na foz do Amazonas até assuntos relacionados às mulheres no governo. Ela deixa claro que telefona para ministros, que conversa com ministros e se considera uma representante das mulheres. Então, o Lula deveria dar a ela um cargo de assessora especial no Palácio do Planalto, até ministro. O Lula pode fazer, tem poderes. A Janja diz, ela atribui ao machismo o fato de não ter um gabinete no Planalto. Então, está chamando na prática de machista o marido dela, que é o Lula, que ouviu conselhos do chefe da Casa Civil, o Rui Costa, no início do governo, para que não desse um cargo à Janja, porque isso a colocaria ao alcance de qualquer deputado do Congresso, que podia requisitar a presença dela nas comissões. E com a oposição que há hoje no Congresso, não há nenhuma dúvida que a Janja seria convocada a miúde para dar explicações no Congresso. Agora, é preciso que as coisas tenham lógica, né? Então, se ela tem a presunção do poder e se comporta como uma assessora do governo, até como ministra do governo, ministra sem pasta, é razoável que ela tenha um cargo, que o Lula tenha a coragem de dar a ela um cargo. Ou, do contrário, ela precisa se retrair, porque não há machismo maior, Fabíola, do que imaginar que
uma mulher tem a presunção de autoridade, de poder, apenas por ser esposa do presidente. Não está na Constituição nenhuma atribuição à primeira-dama, ao primeiro cavalheiro, em caso de eleição de uma mulher no Brasil. Mas, se ela acha que tem que ter atribuições, o Lula deveria ter a coragem de nomeá-la e arcar com as consequências desse gesto, dessa nomeação, que não dá para ficar essa zona cinzenta em que a Janja se comporta como autoridade sem ter o poder efetivo, fica distante das consequências formais das coisas que faz e diz. Se é para dizer e fazer, é preciso que ela seja formalmente nomeada assessora, ministra, o que o Lula achar mais conveniente.